Irmãos, abra sua Bíblia comigo aí no Salmo 19, Salmo de número 19. Nosso irmão Leandro, está gravando esse culto, está transmitindo ele aí ao vivo aí nas redes sociais, no Facebook. Então a gente aí sauda também, cumprimenta os irmãos que estão aí assistindo pelo Facebook, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente e falar no coração deles mediante o Espírito Santo. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Domingo passado nós começamos a explanar o Salmo 19 e nós dividimos o Salmo 19 em 3 mensagens, em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 6 foi a mensagem que nós pregamos na quarta-feira agora, que é o reconhecimento do lugar da natureza. Então nós vemos aqui do verso 1 ao verso 6 a apresentação da criação de Deus. Nós falamos sobre a ordem dessa criação, a grandeza dessa criação, a natureza que se coloca ela reconhece o seu lugar diante de Deus, ou seja, a natureza ela não é deificada, a natureza não é um Deus, a natureza não deve ser adorada, mas sim receber adoração, a oferecer essa adoração a Deus. Nós falamos da ordem da criação, que existe uma ordem em todos os aspectos, seja a partir do momento que o sol sai, que a chuva vem, que a lua aparece, no nascer dos frutos, tudo isso está sob o domínio de Deus. Então é o reconhecimento do lugar da natureza, e essa é uma forma de Deus se revelar, mas ela é uma revelação passiva, porque ela não tem palavras. Como diz o salmista aqui, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Mas o homem não consegue entender essa revelação passiva de Deus. Por quê? Porque os seus entendimentos, os seus sentidos estão corrompidos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não há quem entenda, nem quem compreenda, não há quem ouve. Por quê? Porque o homem não consegue ouvir se realmente ele não for despertado por Deus. O homem não consegue ver se essas escamas de incredulidade não forem tiradas dos seus olhos. Então, por isso que aqui do verso 1 ao verso 6, a própria natureza está pregando.
mas o homem não consegue reconhecer Deus através dessa revelação passiva. E nós vimos no domingo passado, do verso 7 ao verso 11, falando da excelência da palavra de Deus na vida da igreja. E nós apresentamos aqui 10 aspectos da palavra. Então, do verso 7 ao verso 11, ela vai mostrar isso, que a lei do Senhor ela é perfeita, e ela restaura a alma. Ela restaura a alma do homem justamente para quê? Para que ele possa entender, olhar para a natureza e não se prostrar diante da natureza, reconhecendo a natureza como um Deus, mas entender que há um Deus criador dessa natureza, e com essa mente restaurada ele vai ofertar aí sim a sua adoração, o seu culto e a sua vida a Deus. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Então nós mostramos aqui que a igreja ela vai reconhecer o lugar da palavra de Deus, né, na sua vida. E isso é interessante, irmãos, porque no verso 12 ao 14, que é a terceira mensagem, é o reconhecimento do homem no seu lugar, né? O homem reconhece o seu lugar diante da grandeza de Deus. Mas é interessante que isso só é possível, o homem só conseguiu enxergar, porque a partir do verso 1 ao verso 6, apresentado para ele a grandeza de Deus. Um Deus grande que cria, que domina, um Deus grande que sustenta todas essas coisas, um Deus grande que tem todo o poder e domina todas as coisas. Só que mesmo assim ainda o homem não consegue se dobrar. Então vem a revelação ativa de Deus, que é a palavra. Então quando a palavra ela é pregada, o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Somente assim o homem pode voltar para Deus, quando novamente os seus sentidos forem restaurados pela palavra de Deus. E aí, quando isso é descortinado diante do homem, quando essas escamas caem dos seus olhos, esse véu de incredulidade é tirado do seu coração, esse homem consegue ver. E quando ele consegue ver e ele consegue entender, a primeira coisa que ele vai dizer é o que está no verso 12: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? É uma pergunta que ele fez. Quem pode reconhecer o que ele é? Quem pode reconhecer que ele é um pecador? De si só, o homem por si só jamais reconhecerá. O homem por si só, ele sempre achará que ele é bom. Quando aquele jovem rico chega perto de Jesus e diz: bom mestre, Jesus olha para ele e diz: por que tu me chamas bom? O que Jesus quis dizer? Que a natureza humana em si, ela não é boa. Aquele jovem fala para ele: olha, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: você vai amar Deus de todo o coração, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, não terás outro Deus. Jesus resume ali os 10 mandamentos. Ele vai, olha para Cristo e diz: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E aí que é surpreendente, às vezes a gente não percebe, porque no diálogo Jesus olha para ele e fala assim, é como se Jesus fosse até sarcástico de certa forma. Olha para ele e fala assim, ó, então assim, já que você quer ser perfeito, só falta uma coisa: vai e vende tudo que você tem. Então quer dizer, para você ser perfeito, já que você faz tudo, então só falta uma coisa para você ser perfeito: vende os seus bens e divide ele com os pobres. Aquele jovem ficou entristecido porque possuía muitos bens. E o que ele fez? Ele abandonou a Cristo. Na hora que ele foi confrontado, porque na ótica dele, ele era um cara perfeito, ele guardava os mandamentos, mas na hora dele externar essa perfeição interior que ele achava que tinha, estava impossível dele. Porque diante dos nossos olhos, nós somos perfeitos. Por que é que nós julgamos as outras pessoas? Porque nós achamos que nós somos perfeitos. Aquela pessoa faz isso, eu não faço. Quer dizer, eu já aplico uma autojustiça, muitas vezes assim, sem perceber, sem querer, eu aplico uma autojustiça. Quer dizer, eu sou diferente daquela pessoa, eu próprio já estou me justificando. Então é o que o salmista está dizendo: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem pode reconhecer o que ele é diante de Deus? Por isso que ele vai dizer ainda no verso 12: absolve-me das que me são ocultas. O salmista aqui, diante da grandeza de Deus,
Porque nesses 12 versos, nesses 11 versos aqui, até chegar no verso 12, ele é convencido de quem ele é. Ele é convencido do lugar dele diante de Deus. E qual é o lugar dele diante de Deus? Aos pés de Deus. Aos pés. Este é o lugar. Por isso que ele diz: quem há que pode me absorver? Quem há que pode discernir suas próprias faltas? Quem? Quem é que pode reconhecer o seu pecado? Porque nós falamos em pecado, e aí o que permeia a nossa mente: pecado é adultério, pecado é roubar, pecado é fumar, pecado é mentir, pecado é tantas coisas. E isso é pecado? É. Mas existe mais, porque nós focamos simplesmente nessas coisas. E é isso aqui que o salmista entende, que é muito mais coisa do que simplesmente eu reduzir o pecado a um adultério, eu reduzir o pecado a uma mentira. Existem muito mais maneiras de nós, se assim eu posso dizer, nós cometemos pecado. Então o salmista ele está dizendo: livra-me das que me são ocultas. Por quê? Porque aquela que está fácil, nós pedimos perdão. Oh Senhor, eu olhei para aquela mulher de forma que eu não podia na rua, então me perdoa, Senhor. Oh Senhor, eu menti para aquele irmão. Mas é aquele pecado que está enraizado lá, que só a palavra de Deus pode ir. Que diz Hebreus 4,12, que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir a intenção dos nossos pensamentos, do nosso coração. O salmista ele é convencido por Deus aqui que havia pecados na vida dele que precisavam ser expurgados, que precisavam ser extirpados. E aí, irmãos, qual é o tipo de pecado inserido no texto que o salmista pede perdão a Deus? O que é pecado? É a glória de Deus não ser honrada, é não honrar, é não dar a Deus a glória devida à sua glória. Porque aqui nós vemos a glória de Deus onde? Na criação. Na criação, a criação reflete a glória de Deus. A criação do homem reflete a glória de Deus. Por mais que o homem hoje seja um ser pecaminoso, rebelde, alienado de Deus, distanciado de Deus, revoltado contra Deus, ingrato contra Deus, o homem foi criado à imagem de Deus. Ele não é a imagem de um animal, ele não é a imagem de um ser de outro mundo, ele não é a imagem de um extraterrestre, ele é a imagem de Deus. Lá em Gênesis vai dizer: façamos o homem à nossa imagem. Então o homem, ele foi criado à imagem de Deus, mas o homem não consegue reconhecer a grandeza de Deus, o homem não consegue dar glória à glória de Deus. É o que eu falei aqui na semana passada. Nós olhamos para o nosso corpo, olha para o nosso corpo, é tudo perfeito, irmãos. O nosso organismo trabalha de forma perfeita. O nosso cérebro é uma máquina extraordinária, trabalha de forma perfeita. Existe energia suficiente no nosso cérebro para acender uma lâmpada. Olha as coisas que nós conseguimos pensar, raciocinar ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cérebro foi criado por Deus. Então o que é pecado? É a glória de Deus não ser honrada. Quando nós não damos a honra, a glória de Deus para aquilo que Deus merece. Deus merece glória pela sua criação, Deus merece glória pela sua palavra, Deus merece glória pela nossa criação. Não é o homem, é Deus. O que é pecado? É a santidade de Deus não ser reverenciada. É justamente isso, nós não reverenciarmos a santidade de Deus. Porque quando os anjos, os serafins, aparecem em Isaías capítulo 6, eles aparecem com 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles cobriam o rosto. Por quê? Sentiam-se indignos de verem a glória de Deus. Mas eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse é o sentimento. Nós somos indignos da glória de Deus, mas nós temos que dar glória a Deus, porque Ele é santo, meu irmão. Ele é santo. Nós somos pecadores, sim.
dependentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quantas das vezes no nosso interior é isso? No nosso interior, com a nossa boca, nós confessamos: Deus é santo, Deus é criador, Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso, mas lá no interior eu não consigo mais crer. No meu interior eu já não acredito mais. A minha boca fala, mas o meu corpo, ele mente. Ele não consegue acreditar mais que Deus é Deus. Ele não consegue mais acreditar que Deus cura. Ele não consegue mais acreditar que Deus controla todas as coisas. Ele não consegue mais, porque existe um pecado oculto enraizado em nosso coração. O que é pecado? É a grandeza de Deus não ser admirada. Irmãos, quantos cristãos eles não conseguem admirar a grandeza de Deus? Eu não posso ir na praia porque é pecado. Eu não posso porque eu vou pecar contra Deus. Deus criou todas as coisas. A própria Escritura vai apresentar a natureza como criação de Deus. Contemplem a grandeza de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Porque o cristão não consegue sentir alegria, prazer na criação de Deus, porque nós não conseguimos dar glória a Deus pela sua grandeza. Por que é que eu não posso olhar para uma árvore, para uma praia, para um conjunto de montanhas e dizer: mas que coisa bela? Porque eu não posso olhar e não dizer: Deus, o meu Redentor, é o Criador de todas essas coisas. Se Deus criou tudo isso, se Deus sustém tudo isso, Ele tem poder para cuidar de mim. Ele pode me sustentar nas minhas adversidades. O que é pecado? É o poder de Deus não ser louvado. É justamente o que está dizendo aqui. Porque nós não louvamos o poder de Deus no sentido de glorificar Deus pelo seu poder. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pega Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar ali, criar no hebraico, ela quer dizer bara. E o bara, a palavra bara quer dizer criar a partir do nada. Quer dizer, Deus criou tudo a partir do nada. Do nada Deus criou tudo. O salmista no Salmo 51, ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O termo que o salmista usa para criar no Salmo 51 é o mesmo termo de Gênesis 1. É bara. O salmista está dizendo: cria em mim um coração puro. Quer dizer, o que ele está dizendo? Ele usou o termo criar. É como se ele estivesse dizendo: diante do que o Senhor é, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então cria em mim desse nada, desse pecador, desse miserável, desse rebelde, desse adúltero, desse assassino, desse mau caráter, porque era tudo que Davi era no Salmo 51. Ele está dizendo: cria em mim agora, faz alguém verdadeiramente. Cria, Deus, porque o Senhor tem todo o poder. O Senhor é todo poderoso. Faça-me verdadeiramente um homem segundo o seu coração. Absolve-me, ó Deus, dessas faltas que são ocultas. Absolve-me, ó Deus, desses pecados que estão ocultos dentro de mim. Pecado é a verdade de Deus não ser buscada. Quantas vezes nós não buscamos a verdade de Deus? O que nós queremos? A verdade do homem. O que nós queremos? A minha verdade. A minha verdade, ela pode ser relativa. A verdade do seu próximo pode ser relativa, e muitas vezes é relativa, mas a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela é absoluta. Por isso que a Bíblia vai dizer: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Por isso que Jesus vai dizer, João 14: eu sou a verdade. Isso é pecado, é verdade de Deus não ser buscada.
Quantas vezes nós buscamos outras coisas, meu irmão? Outras coisas e não essa verdade que ilumina, essa verdade que esclarece, essa verdade que nos faz ser verdadeiramente outra criatura. Aqui ele está passando por um processo de mudança. Por isso que no verso 3 agora ele vai dizer: também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. A grandeza de Deus, ela vai nos abater. A verdade do Senhor, ela vai nos subjugar. Nós vamos ser esmagados por essa verdade. Essa verdade vai nos espremer, nos apertar, como a gente aperta um furunco para poder sair, para poder limpar. É assim que a verdade vai fazer em nós. Ela vai nos espremer, ela vai nos apertar, para que esse pecado oculto, essa incredulidade que está enraizada, seja expurgada para fora, e verdadeiramente o homem de Deus, a mulher de Deus, o verdadeiro cristão vai florescer nas nossas vidas. Pecado é a sabedoria de Deus não ser estimada. Quantas vezes nós olhamos para o homem e dizemos: esse homem sabe. E o problema é que nós depositamos a nossa confiança no conselho desses homens. Quantas pessoas não saem de casa sem primeiro: eu vou ouvir o prognóstico aqui do meu horóscopo, eu tenho que ouvir, porque essa mulher aqui, ela acerta todas. E aí você espera, aí vem aquela mulher e ela diz: para hoje, para Capricórnio, o seu número de sorte é 40, a sua cor é lilás, e fique atento, porque uma coisa boa vai acontecer na sua vida. A pessoa sai com aquela: eu estou na expectativa, o número 40 vai ficar circulando na mente dela. Qualquer coisa rosa que ela vê, pode ser, isso já é um sinal. Meu irmão, Deus é sábio. Nós falamos disso aqui semana passada, quando Salomão, a sabedoria de Deus, ela reflete na vida de Salomão. Essa sabedoria, em certa medida, ela é distribuída com os seus filhos, para que nós possamos tomar atitudes sábias. E qual é uma dessas atitudes sábias? É olhar para Deus e reconhecer que Ele é grande, que Ele é Criador. É adorar a Deus com sabedoria, é adorar a Deus com entendimento, como diz Paulo, para que a nossa mente seja renovada, e nós vamos oferecer a Deus um culto racional. Um culto racional, ele é um culto com sabedoria. Por que eu estou indo na igreja? Por que eu contribuo? Por que eu participo com os irmãos? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu sirvo a Deus? Você sabe o que você está fazendo. Você não é como a multidão que é levada, por qualquer vento de doutrina. Não, você já alcançou essa maturidade. Esse espírito de sabedoria paira sobre você, e você entende agora o que você tem que fazer para glorificar e exaltar a Deus. O que é pecado? É a beleza de Deus não ser realmente colocada no lugar que ela deve. Porque aqui o salmista está falando de beleza, e às vezes a gente não percebe. No verso 1, por exemplo, outro dia: e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Quando nós olhamos para o céu estrelado, o que nós vemos? Beleza. Quando nós olhamos para uma lua cheia, bem cheia, que o céu está limpo, o que nós vemos? Beleza. Quando nós olhamos para aquele dia ensolarado, lindo, o céu azul com aquelas nuvens parecem desenhadas, o que nós vemos? Beleza. Quando nós vamos na praia e vemos aquele mar, aquela coisa linda, o que nós vemos? Beleza. Quando nós vemos aqueles peixes todo colorido, aqueles cardumes lindos, o que nós vemos? Beleza. Quando você vê os pássaros voando, o que você vê? Beleza. Mas quantas pessoas, elas parecem que elas estão mal-humoradas, elas não conseguem ver beleza em nada. Elas são como aquele personagem dos 7 anões, o Zangado. Tudo para ele está ruim. Ele não consegue ver beleza em nada, ele não consegue desfrutar em nada. O dia está lindo, não está. A lua está linda, não está.
nós vemos a beleza da palavra. Para ele não está bom. Nada é bom o suficiente. O salmista está clamando: Senhor, livra-me dessas faltas, desse pecado, Senhor. Tenha compaixão da minha vida, grande Deus. É a bondade, pecado é a bondade de Deus não ser experimentada. Deus manifesta a bondade dele sobre as nossas vidas de várias formas, de várias maneiras. Você quer ver uma maneira de Deus manifestar a bondade dele? E é isso que mexe com o salmista, porque aqui está falando de tudo. Aí fala do sol. Jesus vai dizer lá: porque Deus faz o sol sair para os justos e para os injustos. É a bondade de Deus. Por que é que vocês estão preocupados? Vocês estão vendo esses passarinhos? Eles não plantam, eles nem semeiam, mas todo dia o Pai, Ele prepara comida para eles. Isso é a bondade de Deus. Nós falamos aqui no meio da semana sobre os filhos dos leões que estão lá clamando, chorando, querendo alimento. Aí Deus prepara uma zebra, Deus prepara um cervo para a mãe poder pegar ali e levar para os filhos. Isso é a bondade de Deus. O pão que você come, a roupa que você veste, a casa que você tem, o emprego que você tem, tudo que você tem é a bondade de Deus. E você não consegue enxergar isso. Quando às vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus que está cercando as nossas vidas, as pessoas se tornaram insatisfeitas. Insatisfeitas não com elas mesmas, mas com Deus. Porque quando eu olho para o que eu tenho e eu não glorifico a Deus, isso não quer dizer que você não tem que pensar em melhorar, não é isso, existe uma diferença. Nós estamos falando de satisfação. As pessoas não estão satisfeitas com nada, nada para elas está bom, nada satisfaz elas. É a bondade de Deus. Você não percebeu que só de você estar aqui hoje é a bondade de Deus? Por que Jesus vai dizer: bom é o vosso Pai que está no céu? Olha, Salomão vestiu, comeu do melhor, mas vocês estão vendo esse livro no campo? Nem Salomão se vestiu igual ele. Porque Deus cuida de nós, a bondade de Deus está aí para nós experimentarmos. O que é pecado é a fidelidade de Deus não ser confiada. É justamente o que nós estamos tentando mostrar nesse salmo. É nós não conseguirmos confiar mais em Deus. Nós olhamos para a natureza, todo o poder de Deus está escarnado diante dos nossos olhos, mas eu não consigo crer. Eu não creio que Deus pode me sustentar. Eu não creio mais que Deus pode me ajudar. É olhar para a palavra que está dizendo que ela é perfeita, que ela é pura, que ela é mais doce do que o mel, que ela é mais pura do que o ouro purificado. E eu olhar para essa palavra e não conseguir sentir segurança de que o que está escrito aqui é a palavra de Deus e pode mudar a minha vida. Quantos cristãos perderam a perspectiva da palavra de Deus? A palavra de Deus já não é mais suficiente. Eu preciso da palavra e mais alguma coisa. Eu preciso da palavra e mais um incremento. Eu preciso da palavra e mais um atrativo. A minha palavra é a verdade, o Senhor vai dizer. A palavra é a verdade. Nós vamos ver dentro da própria Escritura a suficiência da palavra de Deus. Ela é suficiente para nos guardar. Ela é suficiente para alimentar a nossa alma. Ela é suficiente para vivificar, como foi cantado aqui, a nossa fé. Ela é suficiente para nos levar a ter um contato vivo, verdadeiro, permanente com Deus. Ela é suficiente para aguçar a sua fé. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos manter em todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso cotidiano. A fidelidade de Deus. Nós precisamos entender isso. E quantas vezes esse pecado está oculto em nós? Porque esse é o nosso problema. Nós olhamos só aquilo que está externo a nós. Só aquilo que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas não aquilo que está dentro de nós. Por isso que Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai.
é o que está enraizado lá dentro, que está preso lá dentro de nós. Quando Isaías no capítulo 6 ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros. Não era a boca de Isaías que era impuro, era o coração de Isaías que era impuro, porque a boca fala o que está cheio o coração. Quando ele diz, os meus lábios são impuros, ele está dizendo, o meu coração é impuro, o meu coração é sujo, é aquilo que está no interior, é aquilo que está oculto, é aquilo que nós não conseguimos ver, é aquilo que nós não conseguimos externar, mas está lá, está dentro de nós. O que é pecado é a ira de Deus não ser temida, é nós olharmos para esse Deus Criador, esse Deus da palavra. Se esse Deus criou todas as coisas, se esse Deus tem uma palavra fidedigna, eu não temer esse Deus. Quantas vezes nós tememos o homem, nós tememos o nosso patrão, nós tememos o vizinho, nós tememos comer. Eu não vou comer aquilo porque aquilo vai fazer mal para mim, mas nós não tememos Deus. A Bíblia, ela diz assim: olha, vocês não têm que temer aquelas pessoas que podem simplesmente acabar com o corpo de vocês. Vocês têm que temer aquele que pode matar a alma de vocês e jogar lá no inferno, que é Deus. O temor do Senhor verdadeiramente, a igreja precisa aprender. Nós, igreja, quando eu falo igreja, somos nós precisamos aprender o temor de Deus. O que é pecado? É a justiça de Deus não ser respeitada. Deus é justo em todas as suas ações. Deus não é injusto com você. E quantas pessoas pensam: Deus é injusto comigo, Deus está me punindo, Deus está fazendo isso comigo. Nós só olhamos para Deus como um Deus carrasco. É isso que a teologia do processo vai fazer. A teologia do processo vai olhar para o Antigo Testamento e vai dizer: o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, o Deus do Novo Testamento não, ele é um Deus amoroso, né? E a teologia do processo diz mais que Deus está aprendendo. E Deus está aprendendo com quem? Com você. Então Deus está aprendendo. Você vê que coisa linda? Deus está aprendendo com você, porque Deus aprende com o ser humano, então Ele está aprendendo com você. Sabe o que Deus está aprendendo com você? A mentir. Deus está aprendendo com você a roubar. Olha que coisa linda! Olha esse Deus que a teologia do processo está pregando. Um Deus que não pode. Um Deus que está em processo de evolução. Sabe, a justiça de Deus, nós vemos ela pautada. Hoje aqui nós estamos vendo a justiça de Deus. Por que nós estamos aqui? Porque Deus é justo, teve misericórdia de nós. Porque nós somos diferentes das pessoas que estão lá? Não, mas porque Ele teve misericórdia de nós. Ele tem misericórdia daquelas vidas, daquela pessoa que está ali no boteco, que está no prostíbulo. Deus tem misericórdia da vida deles. Se eles estão vivos hoje, isso é a misericórdia de Deus. O que é pecado? É a graça de Deus não ser apreciada. Ai, irmãos, quantas vezes nós depreciamos a graça de Deus, nós depreciamos a obra de Cristo, nós depreciamos aquilo que foi oferecido a nós lá no Calvário. A igreja está fazendo isso, a reveria hoje na atualidade, porque quando eu substituo a graça de Cristo por muitas outras coisas, eu estou depreciando a graça de Deus. Quando eu não reconheço a graça de Deus como suficiente para me redimir, para mudar o meu estado pecador, para me levar novamente a Deus, eu estou depreciando a graça de Deus. Eu estou dizendo que a graça de Deus ela não é suficiente. Isso é um pecado que muitas vezes nós não percebemos, e nós queremos incrementar alguma coisa, e as pessoas têm incrementado. É a graça mais. Por isso que você vê pessoas andando para a rua fora carregando uma cruz. Por isso que você vê pessoas andando para a rua fora vestidas com um pano de saco lá nas pernas. Por isso que você vê as pessoas indo para a igreja descalço hoje, porque estão depreciando a graça de Deus.
estão dizendo que aquilo que Jesus fez não é suficiente. E qual é o termo? Eu estou pagando o preço. O preço já foi pago, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Pedro que nós fomos comprados por um preço, meu irmão. Preço de sangue. Paulo vai dizer aos Colossenses que a cédula de dívida que era contra nós foi cravada na cruz. Está lá. Glória a Deus. Nós fomos justificados pela obra de Deus lá na cruz do Calvário. Não adianta pano de saco. Pano de saco não justifica ninguém. Óleo ungido não vai justificar ninguém. Carregar pedaço de madeira não vai justificar ninguém. O que vai justificar é a graça emanente de Cristo na cruz do Calvário, quando ele brada assim: Pai, está consumado. A palavra consumado ali no grego quer dizer tetelestai, e tetelestai quer dizer vocês estão livres. Nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres dessa incredulidade interior, livre do estado de morte a qual nós nos encontrávamos, livre do reino das trevas, livre dessa arrogância, dessa petulância, dessa revolta contra Deus, livre da incredulidade contra a obra de Deus. O que é pecado é a presença de Deus não ser valorizada. Quantas vezes nós não valorizamos? Isso é pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem 100, tem 1000, nós temos que nos prostrar diante de Deus, reconhecer que Deus está presente. A história lá de Daniel deixa isso claro. Pegaram Misael, Ananias e Azarias e lançaram eles na fornalha, né? Porque esse era o nome deles. Sadraque, Mesaque e Abednego não era o nome deles. Esses eram nomes de deuses babilônicos. Então tem muito pai que diz: eu vou colocar o nome do meu filho de Sadraque, né? De Mesaque. Esse não era o nome deles. Esse era o nome que foi colocado pelo rei lá como Deus. O nome deles era Misael, Ananias e Azarias. Lançaram ele nas fornalhas. E aí chegou um lá: o senhor não lançou 3? Sim. Eles já queimaram? Não, tem 4. Tem 4 lá. E o que está no meio deles lá, ó, é diferente. Você está entendendo? Que Deus está conosco. Por isso que a Bíblia diz: e a virgem concebeu e dará à luz a um filho. O seu nome será o quê? Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. O que nós não entendemos que o Deus conosco não é simplesmente Deus andando comigo. Não, né? Deus está aqui do meu lado. Não, é Deus morando em mim. Deus morando em você. Por isso que Jesus vai dizer assim, ó: eu vou, mas vou enviar o outro, e ele vai morar convosco para sempre. É Deus morando em você. É o precioso dentro do barro. E quantas vezes nós não entendemos isso, que Deus está conosco? Se você está enfermo, Deus está com você. Se você está no leito de enfermidade, Deus está com você, porque Deus mora em você. O salmista vai dizer: até no leito da enfermidade o Senhor me ensina. Se você está no deserto, o Senhor está com você, porque Ele habita em você. Então, em todas as circunstâncias da sua vida, Deus é Deus com você. É a presença de Deus não ser valorizada. Isso é pecado. Quantas pessoas dizem: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou a mercê, o Senhor não lembra mais de mim. É interessante, irmãos, que eu estive pregando ontem numa formatura de formandos em teologia, e teve uma irmã que foi dar um testemunho. É um testemunho bonito, a gente vê a graça de Deus. Essa irmã, acho que ela falou uns 10 minutos, mas nesses 10 minutos o que ela falou de Satanás é brincadeira. Podia contar no dedo, quer dizer, é Satanás,
Quer dizer, nós falamos tanto de Satanás que nós esquecemos Deus. Aqui não é lugar de nós falarmos dele, é lugar de nós falarmos de Deus, do Senhor, do Criador, porque Ele já tem o lugar dele. Aqui não é lugar dele receber a nossa adoração, aqui é lugar de Deus receber a nossa adoração. As pessoas estão passando luta, é o diabo. Sofre enfermidade, é retaliação do diabo. Perdeu o emprego, é o diabo. Quer dizer, nós não conseguimos. Deus está comigo. O que o Senhor quer me ensinar? Será que Deus está permitindo que eu passe por uma provação, por uma tentação? Quer dizer, nós nunca vamos olhar com a cosmovisão cristã e pensar em que Deus está fazendo algo. Nós vamos usar logo o nome do outro. Quer dizer, é uma forma de cultuar o outro. É uma forma de cultuar o outro, que vocês sabem quem é, que é o diabo, que é o mentiroso, que é o pai da mentira. Quantas vezes nós queremos cultuar ele quer roubar o lugar de Deus, e nós não percebemos. É a glória de Deus que merece a nossa adoração. Se é uma obra do diabo, o Senhor vai nos dar discernimento e nós vamos entender. Mas nós temos que ter essa mentalidade, que a presença de Deus não deve ser desvalorizada. Sabe o que é pecado? É a pessoa de Deus não ser amada. É nós não amarmos a Deus com a intensidade, com a profundidade que Ele merece ser amado. E isso é a coisa mais difícil para o cristão. Por isso que quando aquele jovem rico chega perto de Jesus, ele fala assim, e eu já falei aqui para vocês, aí ele olha para Jesus e fala assim, mas eu já fiz tudo. Eu amo a Deus. Eu amo meu próximo. Eu guardo o salmo. Eu não adultero. Eu não roubo. Eu não minto. Eu não desejo o que é do meu próximo. Mas Jesus falou com ele, então você é um cara perfeito. Só falta uma coisa para você. O quê? Fala o que eu vou fazer agora. Se você ama a Deus verdadeiramente, você vai dividir o que você tem com o seu próximo. Ele possuía muitos bens. O Deus dele não era o Deus que ele professava, era Mamon. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele virou as costas e foi embora. Por isso que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Talvez muitos de nós, e até eu mesmo, não sei amar a Deus de forma que glorifique o nome dele. Talvez nós não sabemos amar a Deus de forma que o nome dele seja glorificado. Talvez nós não sabemos amar a Deus da forma que a palavra está nos ensinando. O que nós temos que fazer? É clamar a Deus por misericórdia e pedir, Senhor, me ensina. Senhor, se no meu interior verdadeiramente eu não sei te amar, me ensina. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Talvez lá no oculto do nosso coração realmente nós não amamos a Deus. Esse amor não está lá. Por isso que a Bíblia vai dizer, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, é ter Deus como primazia. Amar a Deus mais do que a mim mesmo, amar a Deus mais do que a minha esposa, amar a Deus mais do que os meus filhos, amar a Deus mais do que os meus bens. Isso é amar a Deus. Nós agradecemos a Deus de certa forma que aqui no país que nós estamos não existe uma perseguição no sentido de pegar o seu filho e dizer, você ama a Deus? Eu amo, então eu vou jogar o seu filho na fogueira. O que você quer? Você vai negar esse Deus ou vai continuar professando que ama esse Deus? Já imaginou a situação que muitos de nós passaríamos? Seria difícil para muitos de nós, para mim, talvez para você, talvez nós não conseguiríamos. Sabe que isso na história da igreja, quando você vai estudar a história da igreja, isso é interessante, porque acontecia muito isso. Muitos dos irmãos, na hora da provação ferrenha, muitos negavam. Eles negavam. Via a criancinha pegar e dizer, ó, se você não negar Jesus, eu vou jogar o seu filho aqui para ser comido. E ele falava, eu nego Jesus.
E aí passava, entregava o filho. E é interessante que eles recebiam uma carta, né? Eles tinham um documento. Muitas pessoas recebiam um documento atestando que ele negou Jesus diante da aprovação. Tem isso. Então ele tinha essa carta, né? É uma carta negativa. E quando ele voltava novamente, porque ele negou naquele momento de provação, ele voltava novamente e ia congregar com os irmãos não aceitavam. Não, aqui você não vai participar, porque você negou. Quer dizer, então se imagina ali, entre a cruz e o punhal, o que a gente faz? A gente vai aceitar esse irmão novamente, ou vai deixar ele lá, porque ele negou o Senhor, pode negar ele de novo. Então você veja bem, por um lado você vê o extremismo do que acontecia naquela época. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, nós temos que pensar a nossa vida à luz disso. O salmista passa por essa mudança. Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba. Quer dizer, eu não quero ser grande diante do Senhor. Abate-me, Senhor, humilha-me diante da tua grandeza. Também da soberba guarda o teu servo, que essa soberba, esse espírito de grandeza, esse espírito de superioridade não venha me dominar. Então sim, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Ah, sim, Senhor, eu vou ficar livre desse pecado, porque o Senhor vai expurgar ele de mim. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de expurgar de nós esses pecados que estão ocultos. Olha o que ele vai dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Está entendendo? As palavras dos meus lábios agora vão ser agradáveis. Por quê? Porque o meu coração agora é agradável diante da tua presença. Porque o meu coração agora foi moldado pela tua palavra. Ele se prostrou e reconheceu que Deus é o Criador de todas as coisas, que a palavra de Deus é suprema sobre todas as coisas, e que ele, diante dessa grandeza de Deus, ele é um pecador que depende da graça de Deus, que depende da misericórdia de Deus, que ele é dependente do cuidado de Deus, que ele é dependente do amor de Deus. E é assim que nós somos. E essa é a nossa posição diante de Deus. Nós somos dependentes dessa misericórdia. Senhor, rocha minha. Rocha, quer dizer, está vendo que ele está comparando aqui a natureza. Ele olha para aqueles montes, ele olha para aquelas rochas, está dizendo, como essa rocha inabalável. Senhor, tu és a minha rocha. Tu és o Deus firme que está presente, que não se move, que não muda. Quer dizer, uma rocha, quer dizer, não vai mudar. E redentor meu, redentor quer dizer, o Senhor que me redime, é o Senhor que me salva. Que Senhor que ele está falando aqui que é o redentor? É o Senhor criador dos céus e da terra, do versículo 1 ao versículo 6. É o Senhor da palavra, do verso 7 ao verso 11. Esse é o redentor dele. Jó vai dizer assim, lá no capítulo 19, né? Eu sei que o meu redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne esteja consumida, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Sabe por quê, irmãos? Essa é a certeza que nós temos que ter. Além das lutas, das dificuldades, das adversidades que nós enfrentamos, um dia nós veremos a Deus. Um dia nós estaremos face a face com esse Deus Criador. Nós vamos poder agora adorar a Deus com toda intensidade, porque o nosso corpo vai ser transformado. Nós vamos adorar a Deus para toda a eternidade. Nós vamos dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar assim. Senhor Deus, Pai. Senhor, eu clamo pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua compaixão. Às vezes, Senhor, nós não reconhecemos a Tua grandeza.
Às vezes, Senhor, nós não reconhecemos o Teu poder. Nós olhamos para a Tua criação, Senhor, e depreciamos. E depreciamos a Tua criação, depreciamos o Teu poder, depreciamos a obra-prima que foi criada pelo Senhor, que revela todo o poder. O Deus Todo-Poderoso que criou todas essas coisas é o Deus Todo-Poderoso que me criou. É o Deus Todo-Poderoso que nos criou, é o Deus Todo-Poderoso que nos sustém, é o Deus Todo-Poderoso que nos redime dos nossos pecados, Senhor. Nós clamamos nessa noite, Senhor, pela Tua compaixão. Ó Senhor, eu clamo nessa noite, ó Pai, pelos nossos pecados que são ocultos, ó Pai. Quantas vezes, Senhor, aquele pecado que está enraizado no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e que nós muitas vezes fazemos pouco caso dele, mas ele está lá. Nós conseguimos enxergar somente aqueles pecados que estão diante dos nossos olhos, Senhor. Tem misericórdia, tenha compaixão de nós, tenha piedade de nós. Nos livra, Senhor, do pecado da ingratidão. Nos livra, Senhor, desse pecado, dessa falta de amor profundo a Ti, ó Pai. Nos livra, ó Pai, do pecado, da depreciação da Tua graça. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja nessa noite. Restaura, Senhor, as nossas forças. Restaura, Senhor, a nossa fé em Ti, Pai, mediante a Tua palavra. Ó Pai querido, nós clamamos pela Tua misericórdia. Clamamos pela Tua compaixão. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.